Hoje eu quero falar com você. Falei esses dias atrás sobre finanças na igreja. Nós não somos, você tem visto como a gente ministra as nossas ofertas. É um momento em que a gente gasta ali 2, 3 minutos, quando muito, né? Para você trazer a sua oferta à frente. E eu falei sobre oferta no começo do ano. Eu sei que muitas pessoas ficaram assim. Se você está em dúvida quanto àquela palavra, venha falar comigo, amado. Eu gosto de responder com as escrituras, né? Então você pode sentar lá com algum pastor da igreja e a gente vai te explicar o que a gente está pregando. E hoje eu quero falar sobre oferta, mas eu quero falar sobre uma oferta incomum. Eu quero falar com você sobre oferta extraordinária, sobre a oferta extravagante ou a oferta dolorosa. Aquela oferta que vai além, sabe? Eu achei interessante que uma das ministrações, um dos drops do Summit, da propaganda do Summit, alguém disse assim: você sabe qual é a diferença entre o ordinário e o extraordinário? É o extra, né? O ordinário é aquilo que é comum, que todo mundo faz. O extraordinário é aquela pessoa que vai além do que todo mundo faz, além do comum, que consegue dar alguns passos além, que faz algo que vai além do pedido. A Bíblia diz, Jesus ensinando, diz que tem aquele servo que fez todo o seu trabalho no campo, organizou toda a casa, fez a ceia do seu Senhor, serviu o seu Senhor, e depois de tudo isso, então, ele se sentou a comer. E quando ele estava comendo, ele disse: sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que eu deveria de fazer. É Jesus que está ensinando isso. E existe aquela oferta que é normal, aquilo que foi instituído, aquilo que é comum, mas o Senhor pede. Nós vamos atravessar alguns personagens bíblicos que foram para o extraordinário, né? Eu quero que você tenha esse segredo do coração que demonstra amor e reconhecimento do senhorio de Jesus. É aquela pessoa que tem uma comunhão com Deus, tem uma comunhão com Jesus tão profunda que tudo que Jesus fala com ele, ele ouve e ele põe em prática. Amém? Eu quero falar da oferta que a irmã de Lázaro, a Maria, deu quando o pastor, quem esteve aqui no Chamada em Essência, ouviu a pregação do pastor Samuel. Eu achei maravilhosa aquela palavra. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, buscar Chamada em Essência, pastor Samuel, né? Youngers, agora já tem o nome dele certinho, né? E você pode assistir a palavra que ele trouxe aquele dia para nós. E ele falou sobre esse texto que está em João 12, que eu quero ler com você, e eu quero comentar algo sobre essa oferta extraordinária de Maria, né? Olha o que diz o texto, João 12, versículos 1 até o 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Era o comum. Dar um jantar para Jesus, era o comum, né? E Marta servia, todo mundo aprendeu lá com Marta, a importância da Marta, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João, que já estava bem irritado quando escreveu o seu evangelho, faz um comentário sobre esse tal de Judas Iscariote e diz assim: ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim
nem sempre tendes. Amados, quando a gente fala de oferta extraordinária, algumas pessoas logo vão pensar como que ela poderia usar esse recurso de uma maneira que ela ache que é melhor do que dar para Jesus. Que ela ache de uma maneira que seja conveniente para ela, onde ela pareça ser nobre. E é interessante ver, e a gente tem aqui vários trabalhos sociais da igreja, e a gente pode, talvez, eu estou falando com você profeticamente, não sei, mas talvez você já pensou isso: nossa, esse dinheiro tinha que ser dado aos pobres. Pois bem, nós vimos um vídeo hoje de semeador missionário que trabalha com a Blucan. Temos aqui ainda o projeto PEP, e temos ação social e socorro e da ação social. E eu digo para você, esse projeto semeador não tem recebido as ofertas dos Judas. Eles dizem que é melhor investir nos pobres, mas o dinheiro não chega nos caixas que ajudam os pobres, porque o semeador missionário vive raspando o tacho para vencer o mês. Então, talvez você seja uma pessoa que estava dando essa desculpa: eu quero te tirar deste lugar do normal, do ordinário, te levar para o extraordinário. Amado, quando a gente pensa nos pobres, a gente tem que fazer dos pobres também. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Mais importante do que você ofertar para os pobres é você dedicar ao Senhor. Judas estava dizendo: olha, é melhor a gente dar para os pobres do que dar para Jesus. Ali a gente encontra dois corações, um contraste tremendo: um coração generoso e um coração egoísta. Sempre vai haver um conflito dentro de nós entre o nosso egoísmo e a nossa generosidade, mas eu quero te dizer, o que Deus espera é que nós sejamos generosos. Aliás, quero lembrar de algo. Quando nós tivemos nossa consagração aqui no sábado que antecedeu a ceia, não esse de ontem, o anterior, 8 dias para trás, e o irmão Sidney deu a palavra para nós aqui, supervisor da Rede Vermelha. E o Sidney estava ministrando, e quando ele foi ministrar, ele disse assim: eu quero dizer uma coisa para você. Deus não quer que você venha para essa consagração. Deus não quer que você venha nos cultos. Deus não quer que você dê o dízimo. Deus não quer que você dê ofertas. E eu fiquei olhando para ele, e a maior parte das pessoas pensavam: será que ele bateu a cabeça antes de vir ministrar aqui hoje? E ficamos naquela expectativa, e ele em seguida ministrou algo que eu creio que transformou muito as pessoas que estavam presentes, e eu creio que isso vai transformar muito você no seu pensamento. Ele disse: Deus não quer que você venha, Deus quer que você queira vir. Deus quer que você seja apaixonado por estar na presença dele. Deus quer que você faça porque você deseja, porque arde no seu coração o desejo de fazer. Ele não quer que você faça por obrigação, ele quer que você faça por amor a ele. E isso para mim foi muito forte. E eu vejo aqui Maria desejosa de fazer algo por Jesus, desejosa de investir no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o símbolo da igreja. Uma Maria que não poupou a oferta que ela deu. Amados, Judas disse: poderia ser vendido por uns 300 denários. Amados, 300 denários. Cada denário simboliza um dia de trabalho. 300 dá um ano, tirando os sábados, né? Que naquela época tinha, dá praticamente um ano de trabalho para comprar aquela libra de perfume de nardo. Imaginou? Só que se você vai economizar para comprar um perfume tão caro desse, ela é 300 denários, um ano de trabalho, se ela guardasse integralmente o dinheiro. Mas se ela quisesse poupar da sua renda, vamos dizer que ela guardasse 1/3 do que rendesse.
o seu salário para ela, desse 1/3, juntar dinheiro para comprar esse perfume caríssimo. Então daria mais ou menos 3 anos de trabalho para comprar esse perfume caríssimo. E num momento, somente num momento, ela vai aos pés de Jesus, abre aquele perfume e lança sobre os pés dele, pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. O perfume enche a casa. A oferta extraordinária tem um perfume tão agradável que ela enche todo o ambiente. Ela incomodou Judas. Mas observe o versículo 6, o que João falou. Isto ele disse, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Sabe, muitas pessoas vão dar uma desculpa na hora de dar uma grande oferta, uma oferta movida pelo Espírito Santo. Eu quero que você caminhe comigo para entender o que é uma grande oferta extraordinária. E muitas vezes essas pessoas vão relutar para fazer isso. Vão arranjar uma desculpa, vão até olhar um lugar onde elas pudessem dizer, nossa, nós poderíamos fazer isso, né, para os pobres, para os necessitados. Mas a Bíblia diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E muitas vezes, em vez de ajudar os pobres, ela está como Judas, botando a mão na bolsa e não dando ao Senhor, roubando do Senhor a oferta. Nessa guerra entre o nosso egoísmo e a generosidade tem que vencer sempre. Quero falar de outra oferta muito extraordinária. Quero que você vá comigo lá para 1 Crônicas 29. Logo depois de 2 Reis. 1 Crônicas. E lá no 29, você pode até procurar 2 Crônicas, porque 29 é o último capítulo de 1 Crônicas. Do versículo 1 até o 5, nós vamos ler agora. Uma oferta extraordinária. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Veja, ele preparou essas ofertas para Deus. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E daí ele descreve a oferta dele. Presta atenção, amados. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra de mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje, olha a palavra de Davi no fim dessa palavra que ele está dizendo ao povo: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Eu estava pensando nisso, estou lendo a Bíblia na NVT, na tradução NVT, nova versão transformadora. Então lá diz 100 toneladas de ouro. Aqui diz talentos, né? 3.000 talentos. Aí eu fui ver talento. O talento usado pelos judeus era de 34 quilos, alguma coisa.
O romano, se não me engano, era de 32 e o grego era de 26 quilos um talento. Um talento de ouro, uma barra de ouro de 26 quilos, um lingote de 26 quilos era um talento. 3.000 talentos, eu fiz um cálculo, 3.000 talentos vezes 26 quilos é igual a 78.000 quilos. Não deu as 100 toneladas da NVT. Provavelmente eles calcularam em cima do talento judaico, que era 34, quase 35 quilos. Mas, na pior das hipóteses, Davi doou a preço de hoje, eu fui pesquisar no dia 25/2 de 2020, o preço do ouro estava R$ 232 a grama. Então, 1 quilo é 232 mil reais, 1 quilo de ouro hoje. Se você quer investir em ouro, só para ter uma barrinha de 1 quilo, você precisa de uns 232 mil reais. Talvez valha mais do que a nossa casa, Mas se você vai dar 78 mil quilos a 232 mil reais, você estará dando 18 bilhões e 96 milhões de reais de oferta. Você fica imaginando a suntuosidade do Templo de Salomão, Que obra que foi, o Templo de Salomão, que a gente está acostumado a ver na TV aí, está bem aquém do Templo de Salomão daquela época. Isso é uma oferta extraordinária. E eu estava pensando, nossa, quando eu falar desses valores, a igreja vai ficar assim, o que é isso, pastor? Então eu quero que você caminhe comigo para uma outra oferta extraordinária que está registrada na Bíblia, lá em Marcos 12. Vá comigo lá para o Novo Testamento de novo, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. E nós vamos ler do versículo 41 até o 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os outros ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu creio que Jesus, e eu quero falar para você, muitas pessoas são tão espirituais que elas dizem: não me preocupo com o que acontece na política, nas coisas do país. Jesus se preocupava. Provavelmente, naquela época, o governo dava às viúvas um sustento. Tanto que isso passou a ser feito depois na igreja de Atos, pela igreja, um sustento para as viúvas. E como a lei dizia que não devia desamparar as viúvas, elas deviam ter um serviço social da época, onde elas ganhavam uma oferta pública do governo daquela época, um valor para subsistência, para sobreviver. Aquela viúva que conhecia a palavra de Deus, pegou aquele dinheirinho da subsistência dela e olhou para Deus e disse: eu vou te dar essa oferta extraordinária, tudo que eu tenho. Porque ela lembrou de uma outra viúva que teve na história de Israel, que o profeta disse: o que você tem? Ela disse: um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um bolo e eu e o meu filho comeremos e morreremos. E o profeta disse: não, faça o bolo primeiro para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. E essa viúva lembrou dessa história. E ela disse: Senhor, eu vou te dar tudo que eu tenho, porque aquela viúva deu para um profeta e nunca faltou farinha na panela dela.
e nunca faltou azeite na botija. Então, tudo que eu tenho, Senhor, eu te entrego, porque eu creio que Tu és o Deus provedor. Ela deve ter lembrado de outra viúva também, que chegou para o profeta e disse: meu marido, teu servo é morto, não tenho mais como pagar as dívidas. E o profeta disse: o que você tem? E ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite na botija. E aquele azeite foi transformado em tanto azeite que ela pagou a sua dívida, e ela e os filhos viveram do resto. A oferta extraordinária é algo que Deus pede para você quando Deus tem intenção de te fazer experimentar o sobrenatural. Quando Deus quer te dar uma experiência extraordinária, extravagante experiência, Deus te pede o que você tem. E foi o que essa viúva fez. Interessantíssimo. Note, Jesus não disse: as outras pessoas deram oferta, nenhuma prestou, nenhuma oferta foi boa, essas ofertas não valeram. Não, ele não falou nada disso. Ele disse: a oferta deles foi a oferta que eles trouxeram, eles vieram. Jesus não reclamou da oferta que era trazida, mas ele colocou uma comparação. Ele disse: presta atenção, comparando as coisas, essa mulher deu tudo que possuía, enquanto que a maior parte deu do que lhe sobrava. Aliás, amado, tem muita gente que hoje traz o dízimo, paga as suas contas, faz assim, diz: pastor, meu dízimo ele muda assim de mês para mês. Às vezes eu dou 8%, né? Uma vez eu vi uma charge assim de uma propaganda, né? Igreja, né? Aqui, promoção, dízimo 8%. Mas tem gente que não vai na promoção, mas ela mesma já faz a sua autopromoção. Esse mês eu vou dar, sobrou, né? Só tem 3%, é 3%. Senhor, Tu sabes. E o Senhor diz: eu sei. Claro que eu sei. Eu estou sempre olhando o gasofilaço. Como que eu posso te dar o extraordinário se você me dá o resto? É isso que Jesus queria ensinar. Jesus estava comparando de novo os corações, egoísmo e generosidade. Lá em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, também tem uma oferta extraordinária que eu quero ler com você. Abra lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Versículos 17 até 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus, veja só, a oferta extraordinária tem que considerar quem é Deus, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Deus diz para Abraão: olha, não vai ser com Ismael, despede Ismael. Abraão dá um pão, dá um odre de água e diz: vão, e ele vai embora. E Deus cuida de Ismael e transforma ele numa grande nação. E diz: agora eu vou fazer a tua descendência em Isaque, o filho de Sara, com você, o teu filho do teu casamento, o filho da tua união com a sua mulher da tua mocidade, com a mulher da tua primícia. E quando esse filho está praticamente adulto, já um jovem de talvez 20 anos, que a Bíblia diz que Abraão tinha aproximadamente 120 anos quando Deus pediu sua oferta, e Isaac nasceu quando ele tinha 100. Então Isaac não era uma criancinha, era um moço. Tem alguém de 20 anos aí? Algum moço aí dessa idade? Vezes quanto, Paulo?
jovens dessa igreja? Só um de 20 anos. Eu estou precisando de um de 20. Fica de pé aí, jovem de 20 anos. Olha lá. Esse é um jovem de 20 anos. Isaac deveria ser assim, bonito como ele. Então Isaac se ofertou. Tem um pai de 120 anos, eu tenho 20. Esse meu pai vai me botar no altar para fazer um holocausto, porque eu me entrego. Abraão tinha um coração tão confiante no Deus que ele servia, que mesmo essa oferta sendo uma oferta muito extraordinária, ele colocou Isaac lá, ergueu o cutelo, e quando ele ia baixar, o anjo precisou gritar: Abraão! Mas não deu certo, e o anjo gritou segunda vez. Se você ler o texto, você vai ver que é citado: Abraão! Abraão! Ele parou. O anjo teve que gritar 2 vezes com ele para ele parar. E daí Isaac, que muitas vezes a gente fala que simboliza Cristo, e realmente simboliza, esse texto dá a entender, Deus se agradou de Abraão, porque ele ofertou o seu filho, assim como Deus ofertou o seu. Mas naquele momento Isaac também simbolizava a igreja, porque em vez de a igreja morrer, Jesus estava ali, próximo no cordeiro, para substituir Isaac no altar. Veja, foi pedido algo. Hoje de manhã eu estava aqui com o pastor Link e ele estava apresentando o filho do Michael, né, o netinho dele, né, e eu até fiquei, nossa, ele conseguiu controlar as emoções, né, começou chorando, mas conseguiu se controlar e apresentou seu netinho. Eu fico imaginando se Deus chegasse para o Michael e dissesse: Michael, me dá o Gabriel. Há muitas pessoas aqui na igreja. Agora uma palavra profética de Deus para você que está presente aqui, para quem vai assistir esse vídeo no nosso canal. Não fique chorando pelo seu morto. Oferte-o a Deus. Dê-lhe para Deus. Libere seu coração. Dê a oferta. Entregue. Você vai ser muito mais feliz. Deus vai te fazer entender coisas que você nunca tinha entendido. Que coração tinha Abraão, hein? Que coração! Pensa comigo, quem aqui tem filhos? Quem de nós iria ofertar o seu filho? Uma coisa louca, né? A gente quase não consegue ofertar eles no altar, no casamento. É um altar, hein? A gente acaba colocando eles no altar e eles vão embora, né? Fico imaginando aquele pai que cuida daquela filha linda, maravilhosa, né? Que, nossa, ele tem todo aquele carinho, aquela princesa, e vem um cara e leva ela embora. Ele dá de oferta no altar, fica sem, fica com saudade, fica aquele sentimento. Eu fico imaginando que loucura que é, mas é mais ou menos esse o sentimento. Uma oferta extraordinária é dar. Deus se agradou imensamente de Abraão, pois ele mesmo ofereceu seu filho como oferta pelos nossos pecados. Que oferta extraordinária Deus nos deu. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: ninguém nunca vai ganhar de Deus em ofertar. Ninguém vai ganhar de Deus em oferta. Quero isso meditar com você em como alcançarmos essa estatura de varonilidade perfeita, que não está falando de ser perfeito, mas de ser maduro, de alcançar maturidade espiritual. Como alcançaremos um coração assim? Quem obedece como Abraão? Quem se entrega à vontade de Deus, o Pai, como Jesus? Esse é o coração da oferta extraordinária. A Bíblia diz lá em Jó 41:11
quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Em Romanos 11:35, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser retribuído? Amados, quando nós trazemos o nosso dízimo e a nossa oferta aqui, tem muita gente que pensa assim: eu estou dando a Deus, aí agora Deus vai me trazer de volta uma grande colheita. Não, amado, escuta, acontece isso, mas a mentalidade está errada. Quando você traz o teu dízimo, a tua oferta, é porque Deus já te deu sustento. Ele já providenciou um salário para você. Ele já te abençoou com um salário. Ele já te abençoou com renda. Quando você traz o teu dízimo e a tua oferta, você só está tornando abençoado os 90% que vão ficar com você. Teve 2 ou 3 pessoas que usaram a oportunidade do amém, né? Mas você perdeu uma grande oportunidade de dizer amém agora. Olha o que Davi declara lá em 1 Crônicas 29. Volte lá, quem estava lá, né? É bem fácil, se algumas pessoas talvez até nem saíram de lá ainda, é só ler de novo. 1 Crônicas 29, agora nós vamos ler do versículo 10 até o 14. Davi disse assim: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? E ele termina dizendo assim: porque tudo vem de ti e das tuas mãos é que te damos. Uau! Isso é o reconhecimento, isso é o entendimento. Senhor, o que eu estou te dando veio de ti, e se eu dou a ti, que tem o poder de engrandecer e dar forças. Quero ler com você um outro segredo bíblico que está lá em Hebreus 11:6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Aí tem um princípio: eu e Deus, eu dou a Deus, Ele é o dono de tudo, eu oferto para Ele, para o coração dEle, porque Ele é meu Senhor, porque eu dedico tudo a Ele, porque eu o sirvo. Ele é o Senhor da minha vida, não sou eu que mando em mim, Cristo manda em mim. Ele é o Senhor de tudo que eu tenho, tudo que eu possuo. E quando eu dou algo para Ele, amado, ninguém deu primeiro para Ele. Quando eu dou para Ele, é porque Ele já está com uma intenção de me fazer colher algo muito maior do que Ele está pedindo para mim. Eu quero te dizer uma grande verdade que a Bíblia nos ensina: quando Deus te pede uma oferta, é porque Ele está com uma colheita preparada para você. Quero falar mais uma oferta com você. Agora é 2 Crônicas, capítulo 1. Vamos ler primeiro do versículo 1 até o 6. Davi diz assim: Salomão ainda é moço, mas agora passaram-se os anos, e agora Salomão já é rei no lugar de Davi. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, e aos juízes e a todos os príncipes,
cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca dali de Deus, de Quiriate-Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Mas o tabernáculo de Moisés estava nesse monte. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estavam ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Quem está acompanhando a nossa leitura, que hoje deve ter lido os primeiros 4 capítulos de Josué, viu a passagem do Jordão hoje? O altar no meio do Jordão, o Jordão parando, né? Você deve ter lido essa parte hoje. Mas se você já chegou nessa parte, você vai lembrar que em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foi falado muitas vezes sobre o sacrifício que se devia de levar até o altar: um novilho ou um touro, 2 bodes ou carneiros e 7 carneirinhos de 1 ano. 7 ovelhinhas de no máximo 1 ano. Então, essa era a oferta que Salomão devia de dar. Mas Salomão foi ao extraordinário. A oferta que ele tinha que dar era um touro, 2 bodes e 7 cordeirinhos de 1 ano. Mas leia comigo o versículo 6. Diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar. Foi Salomão que ofereceu sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Eu imagino que ele acordou de madrugada, preparou o melhor dos seus rebanhos, os melhores touros, os melhores novilhos. Ele trouxe tudo lá para o Senhor, e ele começou a sacrificar de madrugada e ofereceu um altar e queimou, como era mandava a lei, 2, 3. Os sacerdotes provavelmente estavam ajudando ele, com certeza. Embora aqui a Bíblia diz que ele ofereceu como gratidão, como oferta dele ao Senhor. 1000. Imagine, terminou o dia, como estava Salomão. Cansado, exausto. Se ele só tivesse ficado assistindo lá, um por um, né? Botando a mão na cabeça como tinha que fazer, e fazendo aquele sacrifício e tal, do holocausto. A palavra holocausto diz que era um sacrifício específico, holocausto. E ali estava ele, 1000 vezes. Final do dia, dor nas costas, dor nos braços. Deve ter tomado um bom banho, dito Senhor. Foi um dia cansativo, mas valeu a pena. Recebe a minha oferta. Olha o que diz o versículo 7, amado. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me. Quando Deus viu a voluntariedade dele, quando Deus viu o desejo dele de fazer o melhor para Deus, de dar o melhor para Deus, Deus disse: esse coração merece uma recompensa. Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, e Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele pediu sabedoria. Numa outra mensagem que preguei aqui, alguém pode dizer assim: ele pediu sabedoria. Mas se você for analisar a vida dele, no final da vida ele diz: mais vale um jovem mancebo que é ensinável do que um rei velho e tolo que não se deixa ensinar. Ele esqueceu de Deus. Imagine se ele não tivesse sabedoria, né? Tinha esquecido de Deus muito antes.
Que oferta extraordinária deu Salomão. Talvez você diga assim: nossa, o dízimo. Eu lembro. Ele é missionário hoje, esse irmão. E Deus está dando novas experiências para ele. Mas eu lembro quando ele começou a trabalhar, ele vinha muito falar comigo. E ele disse assim: pastor, eu estou trabalhando numa empresa, mas o meu salário não está dando. Eu sou casado já e não está dando. Eu disse: filho, você viu a ministração de domingo? Se você quer receber, mostra para o Senhor o quanto você é grato a Ele. A tua gratidão vai trazer recompensa. E ele aplicou isso. Ele sabe uma coisa? Vou começar a dar 15%. Em pouco tempo ele ganhava suficiente para dar o dízimo, que era 15%, virou só 10%. Aí se esse negócio funciona, ele começou a dar de novo 20%. E do nada vinha um aumento. Ele disse: mas ninguém queria me dar aumento na época. Aí, sabe, na empresa tem aquela da família, pai, filho e tal, e vinha a oferta e ele ganhava. A gratidão, sabe, o reconhecimento vinha e ele ganhava um aumento. Eu disse: nossa, que testemunho! Que testemunho! Quando ele ia para o extraordinário, Deus trazia recompensa. Mas eu quero explicar algumas coisas para você. Primeiro, abra comigo em Êxodo 25. Essa eu abri assim de primeira, hein? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, olha, presta atenção, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Não receba do interesseiro, não receba do negociante, não receba daquela pessoa que vem por obrigação, receba daquele cujo coração foi movido para isso. O discernimento do sacerdote, lembra? Ele olhava para a pessoa e discernia se tinha lepra ou não. E tem muitas coisas estranhas ali, mas Deus nos dava um discernimento especial para o sacerdote. E ele ficava ali, esperando eles trazerem a oferta. E ele dizia: não, você leva de volta. Por quê? Não, a sua oferta vai amaldiçoar a dos outros. Leva de volta, você não está dando com o coração certo. Só daquele cujo coração foi movido é para ser recebida a oferta. Olha só, vamos para 35, 10 capítulos para frente. Êxodo 35. Versículo 4 diz assim: disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Veja, tomai do que tendes. Uma oferta extraordinária não é aquela oferta que você vai lá no Jota pegar dinheiro emprestado para dar oferta, nem vai no banco fazer um empréstimo sobrenatural daquele louco que você nem vai conseguir pagar para trazer oferta para o Senhor. Daquilo que tendes. Já vou falar com você sobre o segredo do ter. Daquilo que tendes, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, e cada um de coração disposto, voluntariamente trará a oferta ao Senhor. E daí ele escreve tudo que era para trazer: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra e outras coisas mais. Aquele coração movido pelo Espírito Santo. Deus se agrada do coração generoso. Olha o que diz 2 Coríntios 8:2. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade.
Paulo está falando de uma igreja que não era assim uma igreja muito próspera, com muito dinheiro. Era uma igreja apertada que existia lá naquela região da Macedônia, da Galácia. E naquela igreja eles ofertaram, quiseram participar e juntaram uma oferta voluntária e com amor disseram: Paulo, a gente quer participar das tuas aflições, e mandaram aquele recurso para Paulo, porque Paulo um dia estava pregando, um dia estava preso, não tinha como ganhar dinheiro naquela época, e eles mandaram essa oferta para Paulo, e Paulo disse: da pobreza de vocês veio rica generosidade. Aleluia. Ainda em 2 Coríntios, agora no 9,5, diz: portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Foi essa expressão, preparassem de antemão, que eu coloquei no meu coração. Amados, nós, na semana passada, eu dei testemunho de que um irmão juntou da sua oferta, do seu coração, do seu sacrifício, e no final do culto do apóstolo Ari, ele disse: olha, eu pensei que vocês iam tirar uma oferta para a compra desse imóvel, e vocês não tiraram, mas eu vim trazer a minha oferta, e ele trouxe a oferta, e a gente abriu um projeto de conta nas contas da igreja, um projeto compra do imóvel. Não quero que você traga essa oferta para cá assim, vamos fazer um culto emocional e você vem aqui e... Não, eu não quero. Eu quero que seja um culto racional. Quero que você entenda o princípio de Deus para aqueles que vivem no reino de Deus. E eles preparem de antemão, porque quando chegar o dia de fazer o negócio, já vai estar o valor exato da compra desse imóvel na nossa mão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. 2 Coríntios 9:11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que é um grande princípio que eu quero que você guarde. Deus está desafiando a igreja a propósitos no reino. Eu creio que você vai dizer assim: Senhor, eu quero ofertar, eu quero participar desse projeto maravilhoso. E você vai fazer uma oferta sacrificial. Você vai dizer: olha, o que eu posso dar, Senhor, o que o meu coração entendeu é esse valor. E você vai trazer aqui, num dos dias, no gasofilácio, vai ter, no nome de Jesus, vai ter pelo menos um gasofilácio escrito, né? Compra do imóvel. E você vai colocar ali. E sabe o que eu acredito que vai acontecer na sua vida? Deus vai olhar para as suas sementes e dizer: dá abundância para ele. Abençoa, seja abençoado, libera as bênçãos sobre ele. E quando você for abençoado, você diz: nossa, eu semeei, já colhi 10 vezes mais, 30 vezes mais, 60 vezes mais. A Bíblia diz a 30, 60, né? E a 100 por 1. E daí você vai dizer: nossa, aí você vai dizer: sabe uma coisa? Esse negócio funciona. Senhor, de todo o coração, vou ofertar de novo. E você vai trazer, e assim Deus vai prosperar a igreja. Deus vai fazer empresas pequenas aqui, que pensam que são insignificantes, se tornarem grandes empresas. Deus vai levantar muitos projetos aqui, muitas empresas aqui, muitos empreendedores aqui, porque a generosidade do coração deles vai ser trabalhada pelo Espírito Santo. E Deus vai te ensinar a viver finanças no reino de Deus. O mundo vai olhar, lá em Malaquias diz: e o mundo olhar e terá medo, olhará para vocês e terá medo de vocês. Eles tinham medo de Israel na época, eu não sei porquê, mas eu entendo que Deus prosperava Israel de tal jeito, de tal forma, que as nações olhavam para eles assim: nossa, só pode ser Deus na vida deles. Quem é que vai competir com Deus? Se Deus está te abençoando, quem vai poder te amaldiçoar? Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Eu lembro de um testemunho uma vez,
nós estávamos viajando e quando passamos por um pastor, eu e a Arlene demos um carro que nós tínhamos para ele. Dissemos: olha, esse carro aqui é teu, pode considerar teu esse carro, eu só vou te pedir um favor, você tem que me deixar ele ainda uns meses, até Deus mandar o meu. E assim foi que nós oramos com ele, num aeroporto. E eu vim e peguei aquele carro e ainda fiquei uns meses. Naquele período veio o pastor Harold Badrat e pregou aqui na igreja. Depois de um almoço com o Harold Badrat, eu levei minha mãe, o pastor, no hotel e a minha mãe na casa dela. E quando eu vinha voltando para a nossa casa, encontrei um empresário caminhando lá na rua onde mora minha mãe. E começou a chuviscar e eu disse para ele: eu vou parar, oferecer carona, está chovendo. E eu parei, buzinei, fiz sinal, ele olhou para mim, atravessou a rua e botou as mãos assim na porta do carro, com o vidro abaixado. E disse: que bom, eu queria mesmo te encontrar. Eu disse: e aí, quer uma carona? Eu disse: não, vou caminhar, fica tranquilo. Mas fazem 3 meses que Deus falou no meu coração para eu te dar um carro. E ele oramos ali, ele nos abençoou, ele foi na caminhada dele, eu fui com o carro para frente, e quando ele sumiu do retrovisor, que eu fiz as curvas da rua normalmente, que ele desapareceu, eu olhei para ele e disse: me belisca, será que eu não estou sonhando? Ela vai beliscar, eu vou acordar, né? Mas Deus nos deu um carro. Amado, quando você semeia segundo a vontade de Deus, Deus não vai perder para você. Ele já tem um plano para te abençoar e te multiplicar. Agora eu não quero que você venha assim: o pastor contou o testemunho dele lá, eu vou trazer o meu carro aqui. Deus não falou com você, você nunca vai ganhar outro carro, vai dizer que aquele pastor é mentiroso. Nós já vamos ver a lição para frente aqui. Amado, é quando o Espírito Santo move o nosso coração. Tem muita gente vivendo experiências: o fulano fez, eu também fiz, não funcionou. Irmão, não é pela experiência do fulano, do beltrano, é pela palavra de Deus, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pelas ideias que você tem. Por isso eu estou ministrando hoje nesse culto sobre finanças dessa maneira, com todo temor no Senhor. Eu quero falar com você 6 coisas, 6 fases que vão fatalmente acontecer na sua vida, rapidamente. Primeiro, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para uma oferta extraordinária, para uma oferta dessas, você tem que ouvir a voz de Deus. Devemos saber quando Deus fala em nossos corações acerca de algo. Então ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. A segunda coisa que acontece nessas horas é o entusiasmo. Nossa, Deus me escolheu para fazer essa obra tão maravilhosa e tremenda. Deus está me usando, aleluia. Você fica muito empolgado e você fica assim: nossa, fluindo, estou cheio. Mas eu quero te dizer que essa fase, ela não é indefinidamente longa, ela tem prazo de validade e normalmente é algumas horas ou no máximo alguns dias. E daí vem a terceira fase, que se chama a fase do medo. É a fase em que você diz assim: meu, isso parece loucura. Esse negócio é grande demais. Como é que vai ficar se eu der? Isso parece loucura. Mas eu quero lembrar você, na vida cristã, tudo que Deus pede para nós parece loucura, em contraste com a mente natural. O Evangelho é loucura. Quando Deus pede para nós a nossa vida: entrega a tua vida, dá a tua vida para mim, me reconhece como teu Senhor, eu vou ser o teu Deus, você vai ser meu filho, meu povo. E a pessoa diz: mas se eu der a minha vida para Deus, eu não sou mais dono da minha vida. Aí eu não posso mais ir onde eu quero, fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Ele quer, porque eu estou dando a minha vida para Ele. Isso parece loucura, não parece?
É o que todo mundo pensa. Paulo escreveu lá, dizendo assim, que o Evangelho parece loucura para os que se perdem, mas para nós que fizemos esse pacto com Jesus e que vivemos nesse pacto, é o poder de Deus. Está escrito na Bíblia isso. Aí vem a terceira fase, a fase da lógica. Nessa fase vem as fases, vem as fases das alternativas. Vamos tentar ver como nós poderíamos usar melhor esse dinheiro. Poderíamos dar aos pobres. Vem aquela unção de Judas. A unção da lógica. Nossa, esse dinheiro é muito dinheiro. Eu acho que eu vou dar uma parte ali na igreja, uma parte podia reformar a minha casa, podia trocar de carro, eu poderia fazer um investimento. Vai vir a lógica, ela vai vir combater com você. É natural que você passe por essa fase. Judas queria dar aos pobres, era o discurso dele. Mas Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E naquela Bíblia trinitariana, na Corrigida Fiel, ele diz assim: com falsos discursos. A gente faz discurso para enganar a gente mesmo. Judas fez um belo discurso, mas o apóstolo João explicou, nós já vimos, isso ele disse não porque tivesse real cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Aí vem a quinta fase depois da lógica, que é a fase da dúvida. Foi Deus mesmo que falou comigo? Isso não é minha imaginação? E a última delas, que chega assim: não, isso foi o diabo. Só pode ter sido o diabo. Mas, querido, pensa comigo. O diabo nunca vai pedir para você investir no reino de Deus. Ele vai querer que você dê o dinheiro para ele, mas não na igreja, não para ganhar almas, não para o povo de Deus, não para que a família de Deus seja abençoada. Então descarta o diabo da tua ideia. Aí vem a sexta fase, a fé. É quando depois de tudo isso você diz: não, se Deus me pediu, a viúva pobre deu, Abraão ofertou, eu sou filho na fé, meu pai Abraão. As bênçãos de Abraão chegaram até a minha vida através de Cristo Jesus. As maldições da minha vida ele levou sobre o madeiro, se fez maldito no meu lugar. Eu vou viver pela fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Aí você diz: agora sim, o entusiasmo volta, a alegria de servir volta, o desejo de fazer as coisas que agradam a Deus volta, a certeza de que foi o Espírito Santo que falou volta. Aí você traz a oferta para o altar de Deus. Amém? Você compreendeu isso? Para dar uma oferta assim, devemos passar por essas fases, para agirmos com fé, com a certeza de que é Deus, de que é de Deus, para que a oferta seja dada voluntariamente por um coração movido e apaixonado pela obra de Deus. Desafio para a compra desse imóvel. Fica de pé. Quero orar com você. Veja, eu não quero que você traga nenhuma oferta hoje. Eu quero que você vá orar. Eu quero que você dê o seu culto racional a Deus. Que você diga assim: ó, se tu queres usar alguém, usa-me a mim. Disponha-se no altar. Coloque-se na presença de Deus. Diga: Senhor, o que eu tenho? Aí você vai dizer: pastor, eu sou que nem a viúva pobre. Eu tenho 2 moedas de bronze, só um quadrante. Traga o teu quadrante no altar. É o que você tem. Deus vai te dar uma colheita. A Bíblia diz: Ele é quem dá semente para quem semeia. Quando você semear o teu pouco, Deus diz: Ele semeia, eu vou dar mais sementes para ele.
Ele dá pão na tua mesa e Ele dá sementes para você semear. E se você recebe as sementes, você semeia de novo. E Ele diz, Ele semeia. Quem semeia merece mais sementes. Mas vai chegar talvez um dia que você vai ter tanta semente que você vai dizer assim, mas isso aqui é um valor muito expressivo, isso aqui me dá uma segurança para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Então você não semeia mais. Daí o Senhor diz, agora vou procurar quem semeia. Alguém diz assim, Deus vai tirar tudo deles. Não, Deus não vai tirar nada de ninguém. A única coisa que Deus vai fazer é escolher outra pessoa e vai levar a bênção para outra pessoa. A arca ficou na casa de Obed-Edom. Deus escolhe pessoas que Ele quer abençoar. E sabe como é que Deus escolhe? Pessoas que têm um coração semeador. Se você ler os evangelhos, você vai ver que várias vezes Jesus falou do reino de Deus como sementes, como semeadores